Dados recentes do mercado americano saíram, o chamado payroll, na última sexta-feira e mostraram um arrefecimento da economia americana. Será que por fim eles estarão a caminho ou já em uma recessão? Será que o mercado de trabalho por fim começa a desacelerar? E quando eu falo por fim, é justamente fazendo quórum a voz de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, em que fala textualmente há meses que eles precisam desacelerar o mercado americano para que possam, por fim, conseguir diminuir a inflação. Claro, esta foi muito alta em 2022, a máxima nos últimos 40 anos, mas ainda continua longe da meta de 2%. Eu vou mostrar aqui uma série de dados em que nos colocam numa situação de podermos julgar se a economia americana está à beira de uma desaceleração ou de uma eventual recessão, que é quando o PIB ele contrai por 2 trimestres consecutivos. E, obviamente, por que isso é importante? Porque afeta diretamente a economia brasileira. A maior economia do mundo, desacelerando, leva invariavelmente a um processo de desaceleração no mundo como um todo. Já fiz em outros vídeos uma explicação bem aprofundada dos motivos pelos quais a taxa de juros nos Estados Unidos, quando mantida em patamares elevados, como o atual, entre 5,25% e 5,5%, quando mantida assim, força outros bancos centrais a subirem as suas taxas de juros. Taxas de juros mais elevadas levam a uma desaceleração do processo econômico. Então vou mostrar aqui uma série de dados para que possamos chegar numa conclusão ou mais próximo dela e sabermos como nos direcionarmos com os nossos investimentos, com os nossos planejamentos, com o nosso fluxo de caixa como um todo. Mas antes, eu tenho aqui no descritivo desse vídeo o endereço da minha comunidade Liberdade Sem Fronteiras. Já somos quase 100 pessoas lá, onde a gente faz encontros mensais, ao vivo, encontros presenciais trimestrais para gerar negócios entre pessoas que tenham pilares parecidos de liberdade econômica, liberdade individual, pilares morais muito parecidos, e eu faço vídeos muito mais aprofundados do que esses abertos para a comunidade como exclusivo. Além do mais, grandes especialistas, grandes nomes da economia, do jornalismo brasileiro que pensam muito como a gente, fazem intervenções fechadas para a minha comunidade. Então o link está aqui no descritivo, o QR Code está na tela, não deixem de se inscrever, que vai ser um processo ótimo, cada vez mais crescermos e termos esse intercâmbio e estimular negócios entre pessoas que pensam de forma parecida. Pois bem, vamos lá. O ponto importante é que na sexta-feira da semana passada saiu o payroll, que mostra dados do mercado de trabalho. Como vocês podem ver aqui, foram abertas 150 mil vagas de trabalho, só que no mês passado tinham abertas 297 mil vagas. A expectativa para esse mês era de 180 mil vagas abertas, abriram 150, ou seja, veio abaixo do que o mercado esperava e abaixo do mês anterior. De qualquer maneira, alguns estudos mostram que quando a economia americana abre 100 mil vagas mensais, isso já é uma razão especial para manter um olho aberto em que mantém a economia com certo vigor, com aceleração, e portanto isso acaba pressionando a inflação. Mas de qualquer maneira o mercado vem olhando para as expectativas, e a expectativa é que ela veio realmente abaixo do mês anterior, abaixo do que o mercado esperava para esse mês, portanto houve uma desaceleração. Outro dado importante do payroll que eu vou mostrar aqui é a taxa de desemprego e ganhos mensais por hora ou semanais dos próprios trabalhadores. Quanto mais eles ganham, mais pressão na inflação como um todo. Mas essa abertura de vagas de trabalho que eu mencionei agora aqui de 150 mil foi o 34º mês consecutivo de abertura de vagas positiva nos Estados Unidos, tá? Ou seja, foi a menor do que nos meses anteriores, mas continuam abrindo vagas de trabalho, tá? Além do mais, nos ganhos por hora, a gente consegue ver aqui que também houve uma desaceleração. Veja, um crescimento, mas menor crescimento do que foi no mês anterior. Anualizado, cresceu 4,1% os ganhos por horas dos trabalhadores médios americanos, tá? Foi o menor
a menor leitura de ganho mensal desde junho de 2021. Portanto, anualizado, os ganhos por hora dos trabalhadores subiram 4,1%, mas subiu menos do que os 4,3% que vinha subindo no mês anterior. De qualquer maneira, isso ainda é uma pressão para a inflação, porque esse ganho por hora ele vem acima do dado da inflação, ou seja, já tem por volta de 6 meses que nos Estados Unidos o americano médio voltou a ter uma recomposição salarial acima da inflação. Portanto, ele passa a ter um ganho real e com isso tem mais capacidade de compra, de consumo, que acaba pressionando ainda mais a inflação. Mas de novo, o mercado está olhando uma expectativa de que isso vem caindo, vem crescendo, mas crescendo menos do que no mês anterior. Ou seja, o crescimento vem caindo frente ao que foi no mês anterior. Quando olhamos a taxa de desemprego, a mesma coisa. 3,8%, ou seja, é um pleno emprego. Apenas 3,8% é a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Foi a maior taxa desde janeiro de 2022, já logo depois da pandemia. O que aconteceu mais especificamente foram que 146 mil novas pessoas que estão desempregadas, tá? Num total de 6 milhões e meio. Quando a gente olha o número de empregados, caiu 348 mil, ou seja, são 161 milhões de americanos empregados contra 6 milhões e meio desempregados, tá? Portanto, essa taxa de desemprego ela vem crescendo. Em abril tinha sido 3,4%, que era a menor taxa desde 1969. Agora está em 3,9%. Ao olhar no gráfico aqui, vemos que ela cresceu também frente ao mês anterior, que tinha sido de 3,8%. De qualquer maneira, ainda um mercado de trabalho muito forte que continua pressionando a inflação. E por falar em inflação, a gente vê uma leitura anualizada do dado de inflação, o CPI americano, de 3,7%. A mesma leitura que vinha no mês anterior, cresceu levemente nos últimos 2 meses, mas muito longe da inflação máxima que atingiu lá para março, abril, maio de 2022, que foi a maior inflação, próxima a 10% dos últimos 40 anos. Então o que eu quero mostrar aqui é que parece que há sinais sim de desaceleração, de arrefecimento da economia americana. Os dados vêm mostrando ainda um crescimento, mas um crescimento menor do que foi nos meses anteriores, principalmente no mês anterior, e até mesmo do que o mercado esperava, tinha como expectativa, mas ainda é um crescimento, ainda é um mercado extremamente apertado e, portanto, isso pressiona a inflação. Vamos lembrar que um grande componente da queda da inflação são as commodities. Então, as commodities como um todo, ou seja, energéticas, metálicas, agrícolas, são os 3 principais grandes grupos de commodities, elas tiveram uma queda no último ano. Se nós olharmos aqui o S&P GSCI Index, que é o índice do S&P das principais commodities, que engloba esses 3 grupos, agrícolas, metálicas e energia. Esses 3 grandes grupos, se olharmos esse índice nos últimos 12 meses, ele teve uma queda de 10,38%. Fiz uso aqui de um dado que até o Charlie Bilello, que eu acompanho muito no Twitter, que passa muitos dados técnicos muito bem colocados, mostrou a variação das commodities nos últimos 12 meses. Então, o açúcar subiu 50%, o ouro 23%, a prata 20%, o cobre 7%. Mas quando nós olhamos as principais commodities no nosso dia a dia, como eu falei nesses 3 grandes grupos, energia, metais e agrícola, nós vemos queda. O café caiu 1%, o algodão 4%, a soja caiu 6%, o zinco 8%, mas vai subindo. O petróleo caiu mais de 10%, a gasolina caiu 18%, né? O óleo também caiu 18%, 24%, o milho caiu 30%, o trigo caiu 32% e o gás natural caiu mais de 40%. Então, compondo todo esse índice, a gente vê uma queda do índice das commodities de menos 10% nos últimos 12 meses. E isso faz com que a inflação americana acabe caindo. Invariavelmente a dos outros países também. Mas, de novo, como a gente viu, a última leitura do CPI veio
3,7%. A meta, vamos lembrar que a meta dos Estados Unidos é de 2%. Então ainda está muito longe daquilo que eles querem e, portanto, o comunicado do Banco Central, quando eles mantiveram as taxas de juros inalteradas na semana passada, mostra que eles deverão manter essa taxa de juros mais alta por um longo período de tempo. Isso enfraquece a economia americana, que pode enfraquecer a economia dos outros países como um todo. Tá? Serviços foi um outro dado que ainda continua acima de 50, que mostra expansão, mas também pelo terceiro mês seguido vem tendo um crescimento, mas um crescimento menor do que foi no mês anterior, tá? Quando a gente olha os aluguéis nos Estados Unidos, vamos lembrar que a gente está olhando o preço médio dos aluguéis, né? O aluguel nos Estados Unidos, desse preço médio, caiu 1,2% pelo terceiro mês consecutivo. Se olharmos nesse gráfico aqui, quando a gente vê lá em 2021, 2022, os aluguéis chegaram a subir mais de 18%. E agora a gente vê uma contração de 1,2% pelo terceiro mês consecutivo. Outro sinal de complicação até da economia americana. Vamos lembrar que o americano médio tem uma dívida hoje recorde. A dívida no cartão de crédito nos Estados Unidos ultrapassou $1 trilhão com juros médios de mais de 21%, o que para eles é exorbitante. A taxa de juros de hipoteca atingiu 8%, a máxima desde 2000. O americano médio já não tem 100% das exigências exigidas pelo banco para fornecer um empréstimo imobiliário. E isso enfraquece ainda mais novos pedidos. A gente vê também os empréstimos para financiamento de carros acima de 8% a taxa anual. Portanto, isso também para eles é altíssimo e isso desincentiva a tomada de novos créditos, até porque eles estão extremamente endividados, assim como o país. O país, os Estados Unidos, está com 130% de uma relação dívida-PIB. Bateu 33,5 trilhões a dívida dos Estados Unidos como um todo. Quando a gente olha a vacância dos imóveis, voltou para praticamente níveis de 2020, ou seja, ela vem subindo a vacância. Menos pessoas conseguem pagar os aluguéis por conta dos motivos anteriores que eu falei desses números anteriores, e aí a gente vê uma vacância subindo de forma generalizada, que acaba impactando na receita daqueles que têm imóveis para alugar. Mas aqui eu queria fazer ainda uma distinção de preços. E aqui a gente começa a encontrar dados antagônicos. Mostrei aqui uma série de dados que dão uma obviedade de que a economia americana está sim desacelerando, e eu acredito mesmo que esteja, né? São esses indicadores antecedentes que eu já venho falando em outros vídeos que mostram que sim, a economia está em desaceleração. Mas quando a gente olha um índice chamado Sticky Prices, ou seja, preços grudentos, que é basicamente os preços que têm uma variação menor, ou seja, eles pegam um compilado desses produtos e serviços em que a variação do preço não mudam antes de uma média de 4,4 anos e 3 meses. Tá? Então isso 4,3 meses, tá? Ou seja, eles não mudam numa média mensal de 4 meses. E isso tem a ver com custos médicos, custos imobiliários, com gastos na sua casa, e esses preços eles mudam menos. Essa mudança mensal desses preços que compõem esse índice é chamado de sticky prices, porque eles mudam com um prazo mais longo. Então esses preços grudentos mostram que o dado está acima de 5%. Então ainda tem pressão inflacionária bastante preocupante, até por isso o Banco Central americano está resiliente em baixar a taxa de juros. Se nós olhamos o sticky prices aqui nesse gráfico, que é a linha azul, ela mostra um ganho de 5%. Quando a gente olha a inflação americana, o CPI, na linha vermelha, a gente vê uma queda muito maior, porque envolve os preços flexíveis. Então a linha azul é o sticky prices, o preço que muda com menos frequência, não antes dessa média de 4,3 meses, enquanto a linha vermelha são os preços flexíveis, os preços que mexem mais. E esses sim já caíram. Então essa composição como um todo mostra que a inflação caiu, mas ao analisar os sticky prices ainda está acima de 5%, ou seja, bem acima da média da inflação americana de 2%. Claro que o CPI é uma média de tudo isso, mas a gente vê componentes importantes mostrando que
ainda está bastante longe dos 2%. Portanto, o Banco Central deverá manter a taxa de juros inalterada, essa taxa de juros mais alta por mais tempo, pressiona a taxa de juros dos outros países, assim como do Brasil, a manter mais alta. A taxa de juros mais alta acaba por enfraquecer a economia. Se o Banco Central de um país, como aconteceu na Turquia, como aconteceu no Brasil em 2011 e 2012 com a Dilma, se acontece agora de novo, eles fazem com que a taxa de juros caia, digamos, a forceps, não haja condições fiscais, que não é o caso agora no Brasil, que não tem condição fiscal para baixar muito mais a taxa de juros, porque o quadro fiscal brasileiro é de deterioração, você acaba trazendo e flertando com a inflação novamente e a taxa de juros precisa subir como um todo. Vamos fazer o caso, como eu já falei, da Turquia, em que o Erdogan mandou 3 presidentes do Banco Central embora durante a pandemia, porque ele queria baixar a taxa de juros, e os presidentes dos bancos centrais não, porque sabia que a inflação viria. Ele derrubou a taxa de juros de 20% para 9%, e hoje a inflação, que chegou a bater 80% há pouco tempo, a taxa de juros está em 35%, bem acima do que estava antes dele derrubar esses presidentes dos bancos centrais. Portanto, atos inconsequentes, a economia cobra o seu preço. Como eu falei aqui, eu peguei até um dado que é do Bureau of Labor Statistics, que é o órgão oficial americano de trabalho, mostrando que há um crescimento dos salários acima da inflação. Então ele cresceu 4,6% nos últimos 12 meses, num período que termina em setembro de 2023. Se a inflação está por volta de 3,7% e os salários crescendo 4,6%, você tem um ganho real desses salários, ou seja, os americanos conseguindo recompor os salários acima da inflação, e isso pressiona o consumo, que pressiona a inflação como um todo. E vamos fazer um outro parênteses aqui. Hoje tem mais vagas disponíveis no mercado americano do que trabalhadores buscando preenchê-las. Ou seja, na última estatística que eu vi da semana passada, tinha por volta de 1,7 vagas de trabalhos disponíveis para cada trabalhador. Ou seja, isso pressiona os salários. Para você preencher a vaga, aquelas empresas que precisam preencher as vagas, elas precisam pagar mais para o trabalhador, para que ele possa vir trabalhar. E não necessariamente ele consegue traduzir isso em produtividade. Então, mais cedo ou mais tarde, de novo, a economia cobra os seus desajustes. E vamos lembrar que esse desajuste como um todo vem de uma década de intervencionismo, de injetando trilhões de dólares na economia, produzindo artificialmente taxas de juros baixas que levam a bolhas de ativos, bolhas imobiliárias, bolhas de consumo, que agora cobra o seu preço. Isso é um processo de correção dos excessos feitos pelo sistema, principalmente ao longo da última década, com excesso em demasia dos últimos anos da pandemia como um todo. Portanto, eles cortarão juros. A expectativa e que o mercado já precifica é que esses juros passe a cair apenas em maio de 2024. Ou seja, temos ainda pouco menos de um ano, se essas projeções se confirmarem, de que os Estados Unidos manterão as taxas de juros elevadas, graças a todos os dados que eu mostrei aqui, que apesar de desacelerarem a economia, ainda vemos uma inflação bastante recorrente. Por quê? Graças a todo esse processo de intervenção. Vamos entender um pouquinho mais a fundo sobre isso, que vai ficando mais interessante ainda. Fiz num outro vídeo, e vou repetir aqui, o PIB americano, ele basicamente é composto por 3 grandes grupos. Consumo público, que representa por volta de 16%, investimentos, por volta de 30%, e o consumo privado, com 55%. E o que representa o consumo privado? Aonde as pessoas gastam que leva o PIB para cima? Pois bem, 3 grandes grupos: bens duráveis, bens não duráveis e serviços. Cada um tem um peso. Os serviços representam 75% desse consumo privado, os bens duráveis 5% e os bens não duráveis por volta de 25%. Só que vamos pensar que um serviço pode ser um restaurante, pode ser uma viagem. Grande parte das pessoas se endividam, tomam crédito para comprar bens duráveis, geladeira, fogão, carro, e não para um serviço, para um restaurante ou uma viagem qualquer. Então o que eu quero dizer é que se o consumo privado representa 55% do PIB americano
e dentre esse consumo privado, 75% vai para serviços, onde você não precisa, ou a grande parte dos americanos não toma crédito para consumir um serviço, a alta dos juros impacta menos a compra de serviços e, portanto, ela não chegou ainda no mercado de trabalho. Portanto, o americano continua com um poder de compra acelerado por um excesso a mais do governo americano. Ele sobe a taxa de juros e freia a economia, em contrapartida ele acelera numa expansão fiscal. Os gastos americanos continuam crescendo, o que a gente vê é um déficit do fiscal do governo americano de 1,7 trilhão de dólares, então ele sobe a taxa de juros, contrai a economia, em contrapartida ele expande nos gastos fiscais, ele solta por um lado e breca por outro. Quando você tem um PIB, grande parte que cresce por conta do serviço, que tem um impacto menor com a alta das taxas de juros, porque você não se endivida para consumir serviço e o governo americano acelera no fiscal, você tem ainda um PIB crescendo, que cresceu no último trimestre 3,9%, e você tem ainda um impacto de manter a economia forte e isso acelera ainda mais a inflação. E para piorar, o americano chegou a ter trilhões de dólares de poupança graças à transferência de renda durante a pandemia. Os cheques no governo que eles mandavam pelo correio. 2 trilhões de dólares de poupança do americano. Eles chegaram a ter 2 trilhões de dólares de poupança. É mais do que o PIB brasileiro. Hoje, essa poupança está por volta de 1 trilhão. Ou seja, ainda há um amplo espaço para o americano consumir uma poupança que foi feita durante a pandemia que ele não tinha pré-pandemia. Portanto, ainda há pressões inflacionárias americanas à frente. Isso mostra que eles deverão manter a taxa de juros mais alta por um bom tempo, se não subir mais, eu acho que vai manter nesse patamar, e isso pressiona a taxa de juros. E aí a gente chega no nosso cenário final. Ainda há uma pressão inflacionária, mesmo a economia americana arrefecendo, mesmo à beira de uma recessão com indicadores claros disso, e taxas de juros mais altas por lá pressiona a taxa de juros brasileira. Aqueles que estão acreditando que a taxa de juros no Brasil pode cair a Selic abaixo de 10%, atenção. Ainda há oportunidades incríveis na taxa de investimento, na taxa Selic aqui no Brasil, e inclusive investimentos como, por exemplo, títulos públicos atrelados à inflação. Faço um disclaimer que isso não é uma recomendação de compra, mas sim uma análise que eu faço com os meus clientes para entender. Você conhece como funciona essa aplicação? Você conhece os mecanismos? Você consegue ter títulos públicos remunerando 6% acima da inflação aqui no Brasil, e você consegue ter nos Estados Unidos títulos públicos rendendo mais de 5% ao ano. Isso são taxas que a gente não via desde 2007 por lá e não víamos desde a época da Dilma aqui no Brasil. Portanto, vale a pena olharmos o cenário um pouco mais amplo e entendermos muito além do que a grande mídia te mostra. Há sinais mostrando que sim, a economia americana está desacelerando, seguirá desacelerando, mas a preocupação iminente da inflação ainda é muito clara e muito óbvia em números, em gastos fiscais e em poupança do americano. De novo, as oportunidades acontecem nessa hora. Não deixe para depois, senão toda vez que passa uma oportunidade, quando volta a calmaria, a gente olha e fala, a próxima nós aproveitaremos. Será? Sem analisarmos a fundo os dados, a gente deixa passar de novo. Mais uma vez, link no descritivo aqui da comunidade Liberdade Sem Fronteiras. Acesse, vamos juntos, semanalmente nos vídeos que eu mando, mensalmente ao vivo, trimestralmente presencial e com palestras de pessoas bastante renomadas que falam para a nossa comunidade a cada 2 meses também. Um ótimo fim de domingo para todo mundo.